Olá, eu tô aqui hoje para ensinar para vocês como fazer esse organizador para carro. Então, aqui tem um espaço para você jogar lixinhos e ele é impermeabilizado. E aí tem um lugar para você pôr o celular, lugar para pôr óculos. Você pode estar organizando o seu carro da sua forma. E aí eu tô trabalhando ele com um fechamento lateral, porque muitas vezes o câmbio é fechado e você não tem como colocar só com o disco. E também na porta, às vezes você pode querer pôr na porta, que nem no meu carro mesmo, no câmbio não dá, porque tem uma paredinha que atrapalha assim a descida da lixeirinha. Então na porta do carro eu consigo tirar e prender no braço, aonde você segura para abrir a porta, e aí ele fica na lateral da porta. Então, é uma peça bem bacana para ser feita. Vamos fazer comigo? Então, vamos começar. O primeiro processo aqui seria a impermeabilização dessa peça, que vai ficar onde vai estar o lugar que você precisa jogar o lixinho. Então, com o molde, eu vou marcar aqui, vou colocar bem aqui em cima, que vai ser só deixando a costura. E aí, eu vou começar a colar a impermeabilização de onde é a altura do bolso, coisa de 1 centímetro para baixo. Então, eu marco aqui, ó, 1 centímetro para baixo de onde termina o bolso. Então, é nesse lugar que vai ser feita a impermeabilização. Então, aí, eu fiz a marca, agora eu risco daqui para cá. E nós vamos fazer essa impermeabilização usando um vinil que adere. Esse vinil vai aderir ao tecido e com o calor do ferro ele vai grudar a ponto de entrar na trama do tecido. Então, que você não consegue mais destacar ele do tecido, né? A não ser que você force para arrancar. Então, o vinil você vai cortar ele levemente menor que o tecido, tá? Questão de 0,5 centímetro menor. E do risco que você fez, nós vamos colar ele para baixo. Então, o trabalho é um processo bem simples, não é trabalhoso. Então, aí você vai destacar o vinil do papel. Vamos dobrar, destacar uns 5 centímetros só. E aí, eu vou centralizar aqui e vou vir colando nesse tecido daqui para baixo. Da marca que você fez para baixo. É bom fazer ele levemente menor, porque para ele não ficar colando na sua mão no final aqui, ó. E aí você vem descolando o tecido, o plástico, e colando no tecido até embaixo, ó. Você vai puxando, pode prender ele na sua mão e vem colando aqui, ó. Ele é muito simples de fazer, não é trabalhoso, não. Uma peça pequena, né, então você já vai corrigindo a posição dele para ele não ficar torto no tecido, né, e vem colando, tá? Cola até embaixo. Assim que você terminou de colar, nós vamos fazer, aí colei todinho no tecido aqui, ó. Com ele colado, agora eu vou pro ferro e vou mostrar para vocês como trabalhar com ele no ferro. Para fazer essa técnica, você precisa estar utilizando um vinil de boa qualidade. Existe um vinil da marca Contact original que você pode utilizar, que é muito bom. Mas existem algumas marcas que têm o nome de Contact, mas ele não é original e ele acaba não ficando um processo bom. Esse daqui é um vinil da Starpak, é muito bom, e eu testei e ele deu certo. Mas o papel que vem colado nesse, ele é um pouco grosso. Dá para utilizar assim, mas o calor demora um pouco para chegar no plástico, né? Então, eu vou usar um que eu tenho do papel Contact, que eu guardo para ser usado sempre. Então, a gente começa assim. Eu deixo a temperatura do ferro entre 1 e 2, tá? E aí, eu vou colocar esse papel sobre o plástico e vou começar a pôr calor aqui. E aí, o calor vai de pouquinho passando pro plástico, ó. Assim que ele passou um pouco o calor, que você sente que tá quentinho, você para o ferro.
e deixa ele esfriar sem tirar o papel. Aí esfriou um pouquinho, você puxa o papel e vai para baixo. Não passe o ferro direto, nem no avesso do tecido e nem sobre o plástico, que ele vai grudar, né? Aí, vai para baixo. Assim que você viu que ele colou no primeiro momento, você aumenta a temperatura entre 2 e 3. Aí, volta a passar aqui. Aumentando a temperatura do ferro aos poucos. Você vai perceber que o plástico vai levemente entrando dentro da trama do tecido, que até que você não consiga destacar mais com facilidade. Esse processo leva uns 15, 20 minutos no máximo para você fazer. É importante que você vá fazendo isso de pouquinho, aumentando a temperatura do ferro aos poucos, para não enrugar muito. Porque se você colocar o ferro de uma vez quente, isso aqui faz um... Tá vendo que ele vai dando uma enrugadinha? Mas isso é normal. Agora eu vou aumentar um pouquinho mais. E vem passando devagarzinho. E você pode até fazer emenda nesse plástico. Às vezes você tem um pedaço de um pedaço de outro. Você pode sobrepor levemente um no outro e vir colando, tá? Às vezes você não tem toda a metragem, então, mas dá pra aproveitar. Olha como tá ficando bonito. De novo, eu vou aumentar um pouquinho mais a temperatura. Agora, eu vou parar mais na beirada, que é onde tem as beiradinhas do plástico, para que ele fique realmente aderido ao tecido. Cuidado não pôr o ferro em cima do plástico. Agora, eu vou virar de bruço e vou passar um pouco aqui pelo avesso. Se você estiver passando em cima da tua base de passar com aquele tecido que é esse azulzinho aqui, ó, que é esse cinza, ele é térmico, então ele pode grudar o plástico. Então, vale a pena colocar um paninho de algodão para que ele não grude naquela peça, né? Senão você perde o seu serviço. Agora, eu vou passar um pouquinho pelo avesso aqui, com a temperatura que estava já um pouquinho mais alta. E
finalizar. E já vou olhar se já tá bom. Este vinil, ele não encolhe muito o tecido. Existe vinis que você vai passar e ele enruga tudo e você perde medida. É ruim de trabalhar. Então, esse daqui, ele é bom. Passar bem nas bordas pra pegar bem. Olha, ele tá bem aderido aqui. Eu vou pôr só mais um pouco de calor nas bordas e já tá finalizado. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí, eu acho que tá bom, ok? Aí, finalizado. Vou mostrar pra vocês ele finalizado. Aí, aqui eu finalizei, olha, vou mostrar pra vocês bem aonde tá a diferença do tecido. Tá vendo que ele não enruga muito, ele fica bem bacana? E aí, você pode puxar, ó, que ele não vai descolar. Ele tá aderido ao tecido. Então, você observa que ele só ondula um pouquinho nas bordas. Então, dá pra trabalhar. Deixa eu ver se ele encolheu um pouco na largura. Coisa mínima, ó, dá mais ou menos uns meio centímetros ao todo. Então, tranquilamente dá pra trabalhar com ele, tá? Então, agora a gente vai seguir a nossa técnica. Ó, o vinil tá colado. E aí, aqui fica uma diferença entre o que tá colado e o tecido. Para que não fique assim, e com o passar do tempo a gente começa a colocar a mão dentro, né, para jogar o lixinho, isso aqui vai parando sujeira. Descolar eu acho que não, mas pode ficar parando sujeira aqui. Então, eu vou fazer uma coisa assim, ó, eu vou puxar para baixo até abraçar a beiradinha do vinil ali, e vou passar uma costura, a coisa de quase caindo para fora aqui, ó, de fora a fora. Vou passar essa costura e já mostro pra vocês como ficou. Aí, tá vendo, ó? Eu passei a costurinha aqui, bem na beiradinha. Agora, eu puxei pra cá, usei o papel de novo e passei o ferro aqui. Agora, eu vou rebater aqui em cima, ó. Vou fazer uma costura pra que ele fique bem chapadinho. Vou passar essa costura e já mostro. Costura feita, o plástico ficou embutido nessa costura, tá bom? Agora, a gente vai seguir pondo a manta. Aí, a manta é uma manta poli sem R1. Eu quero que a resina fique pro direito, então, eu vou pôr nessa posição aqui. E como aqui em cima a gente vai costurar fazendo o bracinho onde enrosca vai pôr o tic-tac, eu quero que isso aqui fique mais aderido à manta. E eu tiro da manta, se tiver conectado toda a peça, o pedacinho que vai fazer o bolso da frente, tá? Corta lá onde tá o risco, para que você fique com o tecido, a manta que vai fazer o bolsinho da frente. Agora, eu vou colocar aqui, tá vendo como ele não enruga tanto, você consegue trabalhar, ele tá com o tecido mesmo com o papel, com o vinil aqui, ó, ele dá pra você trabalhar. Então, agora eu vou estabilizar ele no ferro aqui, a parte onde eu vou costurar, fazendo a volta do bracinho lá. Então, eu vou estabilizar aqui e vou passar o calor do ferro para dar uma leve aderência grudadinha nessa manta. Aí, aqui, olha, ele grudou um pouquinho na manta, tudo. Eu pus o papel de novo e fui passando aqui e ficou grudadinho. Agora,
eu vou pegar o molde. Como eu quero que o fechamento fique para a direita, para a esquerda aqui, a hora que eu quero que fique assim. Então, na hora de riscar na manta, porque eu vou riscar na manta, não vou riscar no tecido. Então, eu vou virar aqui. E ao invés de riscar nessa posição, eu risco nessa posição, para que o direito fique igual essa que eu acabei de mostrar. Aí eu vou colocar aqui em cima, bem aqui em cima, que fique um espacinho de costura só aqui em cima. E vou riscar toda a volta. E a costura vai ser feita de onde termina aqui, onde tá a altura do bolso até em cima. Ó, então, legal. Então, eu vou riscar aqui agora, ó. Pode riscar com lápis 6B na manta, que ele é um lápis mais poroso e ele pega bem, sem precisar riscar com caneta de acetato ou com a térmica. A térmica não pega muito bem na manta assim, né? Você gasta o líquido da térmica e ela não pega legal. Aí. Olha lá, tá? Então, isso agora eu vou colocar o tecido que vai fazer o fundo do bolso, né? O direito, a parte que forra essa parte do bolso. Então, eu coloco direito com direito aqui, ó. E vou passar uma costura nesse risco. Esta costura, eu vou fazer ela com o ponto da máquina um pouco menor do que o normal, para que eu possa fazer essa curva bem bonitinha, tá? Então, eu vou retroceder aqui e vou fazer toda essa curva, toda a volta aqui, tá bom? Eu vou fazer e já mostro ela pronta para vocês. Estabiliza com o alfinete um pouco para poder fazer essa costura, para não sair do lugar o tecido de baixo, né? Porque tá tudo do mesmo tamanho, isso pode sair. Então, agora eu vou lá e vou costurar. Aí, até após a costura feita, eu venho aqui, ó, eu dou um pique até perto da costura, e eu venho tirando primeiro a manta, bem perto da costura, ó. Você vem tirando primeiro a manta, toda a volta, tá? Nós vamos tirar toda a volta aqui, só a manta. Nesse lugar aqui, que é um círculo, ele é mais difícil de entrar com a tesoura. Então, faz um corte primeiro assim, ó, que aí você consegue segurar para entrar com a tesoura. E aí, vem cortando só a manta por enquanto. Depois que você tirar toda a manta, toda a volta, aí você vem tirando o tecido. O tecido você corta levemente maior que a manta, sendo que aonde tá a curva, você pode até aproximar mais da manta, tá? Isso eu vou fazer toda a volta e já mostro pra vocês como ficou. Aí, tá vendo? Eu tirei só a manta, agora eu entro tirando o tecido. E também, não tire muito largo, pode tirar ele estreito também. Por isso que a costura é importante ser com ponto pequeno, porque como você corta bem próximo, para evitar de romper a costura, né? Então, aqui, ó, eu vou tirando toda a volta. Nessa parte de dentro, onde a curva é mais acentuada, você pode vir e fazer alguns piques, ó. Pra virar mais fácil, tá? Então, eu vou tirar tudo e já mostro pra vocês. Aí, pronto, fiz todo o tirada. Aí, aqui, ó, nessa parte, eu fiz os piques, tá vendo? Ó, agora eu vou virar isso pro direito. Pra virar, vale a pena você usar uma pecinha que ajuda a fazer a virada. Aqui.
Aí, nós vamos pegar a parte menor, virar. E essa parte que é mais longa, você vai virar. Tenta trazer tudo pro seu dedo, ó. Vai empurrando sua mão lá pra dentro. Aí, aqui, olha, eu vou colocar essa peça e vou virando, fazendo trazer tudo pro direito aqui. Assim que você virou um pouco, você entra com o vincador e vem virando a peça, ó. Como a costura a gente cortou bem pequenininha, ela fica bem encaixadinha. Ó, agora eu vou no ferro e vou vincar, passar toda ela, ó. Vou passar e já mostro ela pronta pra vocês. Aí, ficou pronta, ó, tá vendo? Então, isso aqui vai ser abotoado aqui. Agora, eu vou lá e vou rebater toda essa volta aqui. E aqui ficou o dentinho, tá vendo? O pique que eu dei jogando pra fora. Depois, aqui, a gente vai refilar. Pronto, ó, rebati. Agora, daqui pra baixo, na peça, eu vou passar uma costura de segurança toda a volta aqui, pra prender o forro na peça. Então, a referência pra mim é o tecido do direito. Então, eu vou passar uma costura de segurança para depois refilar a sobra aqui. Agora, eu vou refilar aqui o tecido, a mantinha que pode estar pra fora. Coloca essa parte do redondinho aqui, ó, num lugar na base de corte. Tenta ver, deixar ela bem certa aqui e aqui, ó. Pra que você consiga ver o quanto vai ter que tirar aqui embaixo pra refilar, pra acertar. Então, é só no tecido mesmo, ó. Aí. Então, assim, eu conserto a minha peça toda, deixando certinha ela, tá vendo? Ó, o direito e o avesso certo.